Mais uma vez, boa noite, advogados, advogadas. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso evento, o Mapa da Isenção do Imposto de Renda, que será dividido em 4 grandes encontros, onde a minha missão é fazer com que você, ao final desse evento, tenha total capacidade para começar a atuar nesse nicho que é muito inexplorado no âmbito do direito tributário. E detalhe, com total segurança. Para quem não me conhece, eu me chamo René Longo, sou advogado tributarista e atuo há mais de 18 anos nesse mercado. E hoje eu irei apresentar para vocês o caminho para iniciar nesse mercado, como eu disse, extremamente lucrativo, que te possibilita ter clientes todas as semanas. Como eu disse, serão 4 encontros, onde eu não irei apenas passar conhecimento técnico jurídicos para vocês, pois o papo aqui é de advogado para advogado, de advogado para advogada, e quer que você possa exercer uma profissão com total segurança, sem medo de prospectar. Ou seja, eu quero ensinar a você a advogar nesse nicho. Então você vai conhecer o caminho para se tornar um especialista e poder prospectar clientes dentro do campo da isenção do imposto de renda. Então veja, se você está no absoluto zero, esse evento é para você. E se você já advoga, pode ficar por aqui também. Sabe por quê? Porque com certeza você vai ver coisas que irá agregar na sua advocacia. Até porque temos que ficar em constante evolução. Então veja. Deixa eu ver aqui. Pessoal, antes de mais nada, eu quero falar com vocês se vocês sabem o que é gratidão. Porque, sinceramente, eu tô aqui... Oi? Eu tô aqui falando aqui com vocês com um sentimento de reconhecimento. Opa, acertar aqui. Um sentimento de reconhecimento. Uma emoção por saber que uma pessoa possa fazer uma boa ação. Um auxílio, um favor a outrem. Então, por isso, eu gostaria mesmo, realmente, de agradecer a todas as pessoas que estão envolvidas nesse evento para que ele possa estar acontecendo. Pessoas como aqui a minha equipe, como até mesmo vocês que estão aqui e são também meus alunos. Vocês que estão aqui e que deram ali confiança em mim para poder falar para vocês. E também os alunos do Fórmula IR 614. Pois sem eles, nada disso aqui seria possível. Então quero realmente externar a minha gratidão a todos vocês. Ok? Gente, olha só. Antes de mais nada, eu quero falar aqui sobre o sorteio, que é um presente que eu estou trazendo aqui para vocês que estão aqui presentes, tá? O que acontece? Só para lembrar que em cada aula, além de receber um presente exclusivo para acelerar a sua advocacia, eu também irei sortear uma matrícula para a minha próxima turma do Fórmula IR 614. É isso mesmo. Então, ao longo desses 4 dias, nós iremos, antes mesmo da abertura da turma, já ter 4 alunos. Vão ser sorteados aqui nesse evento, tá? Então, é de suma importância que você participe de todas as aulas. Se você quer uma bolsa, quer ser sorteado, para você poder participar, tem que estar aqui nessas 4 aulas. Então fique até o final para poder receber o seu presente e poder participar dos sorteios. Aliás, vou logo avisando, se você ainda não está no nosso grupo VIP do WhatsApp, entra agora pelo link. Onde é que está, meu amigo? Na descrição aqui da aula aqui tem o grupo do WhatsApp. Então, beleza. Minha equipe aqui já está falando que na descrição aqui da aula já está o link do grupo VIP do WhatsApp. Então, se você não entrou, é o momento, hein? Não perde essa oportunidade. Então, antes mesmo da gente entrar dentro da nossa técnica, só passando aqui umas informações que é de extrema importância para vocês, tá? Falei aqui sobre presentes, sorteio, você vai receber um presente no final, vai ter o sorteio da nossa bolsa de 100% na vaga do Fórmula IR 614 e também quem está participando aqui do nosso evento vai ter direito a um certificado, até porque isso aqui não deixa de ser um evento jurídico. Então, sobre o certificado, como é que vem assim? Ao longo do nosso evento, eu irei disponibilizar em nossas lives aqui 4 números de 2 dígitos que irão compor uma senha para que você possa ter acesso ao seu certificado. Então, cada aula
é composto de uma senha de 2 dígitos, que a gente vai falar ao final. Então é importante, obviamente, lembrar que você precisa participar de todas as aulas para ter esse certificado. E essas aulas não ficarão gravadas. Ou seja, se você não pegar o código de uma aula, você não vai ter direito ao certificado. Então, para ter o certificado, tem que assistir as 4 aulas, ok? Então, coloca aí na sua agenda que nos dias como hoje, 21, no caso amanhã, dia 22 e 23 de abril, você tem um compromisso marcado com a sua carreira. Tem comigo e também com a sua carreira. Aliás, a única coisa que eu vou cobrar para você ao longo desse evento será o comprometimento com a sua carreira. Se você não está comprometido nem com você mesmo, então vou logo te dizer, me faz um favor, sai agora, porque assim você está perdendo seu tempo. Só quero que esteja aqui quem está comprometido, quem quer fazer a sua advocacia alavancar. Então, vamos visualizar aqui o seguinte, o que nós vamos ver nessas 5 aulas aqui? Nessas 4 aulas. Quase colocando uma mais. O que você vai ver aqui nessas 4 aulas? Gente, hoje na aula 1, você vai ver o tesouro escondido no direito tributário. Você vai descobrir a melhor oportunidade da sua carreira em um nicho que poucos advogados dominam, com uma alta demanda de clientes e as vantagens que você vai encontrar desse mercado. Já na aula 2, que será amanhã, são as estratégias validadas para captar clientes no nicho da isenção do imposto de renda. Então amanhã, dia 21, eu vou te apresentar as melhores estratégias testadas e validadas para que você possa atrair clientes todo santo dia para o seu serviço. Duvida? Então fica aqui que eu vou te provar como é que vai ser todos esses testes. Hoje, amanhã, sábado e domingo. Você não vai se arrepender, ok? Vamos lá. E aí nós temos que na aula 3, o mapa para começar a atuar no nicho da isenção do imposto de renda, que é a nossa aula do dia 22. Nessa aula, eu vou te mostrar o passo a passo para você começar nesse nicho, a desenvolver a sua autoridade numa área que poucos advogados dominam e que ainda não está saturado no mercado. Tanto é prova que eu vou te perguntar para vocês, quantas pessoas você conhece que falam no campo da isenção do imposto de renda? Quais são os advogados que você conhece que têm um trabalho específico no campo da isenção do imposto de renda? Vou dizer para vocês, se bobear, você só vai me conhecer. Porque quase ninguém atua e é algo altamente escalável. Ok? Na aula 4, vou te mostrar a rota para se tornar um especialista no nicho da isenção do imposto de renda. Será a nossa aula do dia 23. Nessa aula, que na minha opinião é a mais importante, eu vou te apresentar o caminho para se tornar um especialista. Eu irei te apresentar casos reais, onde eu particularmente advoguei, e vou te mostrar ali como ganhar mais de 20 mil reais atuando nesse nicho que é o âmbito das isenções do imposto de renda. Ok? Então, vamos lá. Mas antes de tudo, me diz uma coisa, pessoal. Fala daí, de onde vocês são? Queria saber de onde que vocês estão assistindo. Ok? Vamos lá, estou esperando aqui vocês responderem para mim. De onde é que vocês são? Que eu quero conhecer todos vocês. Rio Grande do Norte, Piauí. Opa! Rio de Janeiro. O Edito aqui tá falando, olha, fiz um caso recente, deu um retorno bom, quero mais. E vai ter mais, fica aí até o final. Belo Horizonte, João Pessoa, Caratinga, Teresina, São João del Rei, Fortaleza, Passos, Porto Alegre, Niterói. Tá dizendo que foi meu aluno em 2008. Nossa, faz tempo, hein? Mato Grosso, Rio de Janeiro, Brasília, Baixada Santista, Ji-Paraná, Rondônia. Opa! Bem longe, já fui aí, hein? Rio de Janeiro, São Gonçalo, que bom, gente. Jaú, muito feliz por todos vocês que estão aqui. Antes de mais nada, eu quero mostrar para vocês, então, o seu grau de aprendizagem, tá? Eu quero mostrar aqui o seu grau de aprendizagem. O que significa isso?
Advogado, primeiramente, eu quero te parabenizar, obviamente, por estar disposto a mudar a sua carreira. Hoje, você está à frente de 90% dos advogados e cada vez mais próximo de se tornar um advogado de sucesso. Na sua jornada rumo a uma advocacia de sucesso, você já está à frente daqueles que consomem meu conteúdo gratuito. Tá vendo aqui essas escadinhas que eu estou mostrando aqui para vocês? Então, a primeiro patamar, se você observar, não tem nada ali. Tá tudo em branco. Por que que tá tudo em branco? Porque é aquela pessoa que nem sabe da existência desse nicho. Aí tem as pessoas que já subiram um degrau, que são aquelas pelas quais consumo meu conteúdo lá no Instagram. É um conteúdo gratuito, mas é um conteúdo de qualidade. Só que ali eu sou limitado. Porque eu não tenho muito espaço para poder aprofundar, trazer casos concretos para vocês. Então eu tenho uma limitação. Por esse motivo que nós subimos o degrau e tem aqui o mapa, onde eu tenho aqui um encontro ao vivo com vocês, onde eu começo a passar ali assuntos para que você consiga enxergar o caminho da isenção do imposto de renda. Melhor dizendo, o mapa da isenção do imposto de renda, para você não errar nunca mais o alvo. Só que ainda assim, nós temos apenas 4 encontros. Vou falar muita coisa, vou entregar muito conteúdo para vocês, mas eu não vou conseguir exaurir. Por esse motivo, a gente pode subir o degrau. E nessa fase, quando eu subo o degrau, eu caio onde? No Fórmula IR 614. Gente, quando eu menciono Fórmula IR 614, é hoje, posso tranquilamente falar para vocês, é o melhor e mais completo curso do Brasil para que você se torne um especialista na isenção do imposto de renda. Então, nesse aqui, no Fórmula, é um curso que você não vai simplesmente saber advogar. Você vai ser conhecido como autoridade. Você vai ser conhecido como um especialista. E o Fórmula, quando é que você vai poder ter acesso? No final da nossa 4ª aula, eu vou abrir as matrículas para o Fórmula IR 614. Então, fica atento, porque as vagas às vezes acabam logo. Aí você pode até dizer para mim, ah, mas isso aqui é papo, o curso é online. Não necessariamente, sabe por quê? É o seguinte, isso aqui, não, o Fórmula não é apenas um curso. O Fórmula é um treinamento. Quando eu digo que é um treinamento, então significa o seguinte, nós temos encontros ao vivo, onde eu faço análise. Muitas vezes dentro de um grupo, mas uma análise onde eu preciso dar atenção. Nós temos ali um grupo de WhatsApp onde eu estou lá, onde eu estou ali ao lado das pessoas, tirando dúvidas permanentemente. Então, por esse motivo, nós temos uma taxa de limite de alunos, para que eu possa manter a qualidade com relação ao atendimento, até porque eu sou um só. Então, eu não posso colocar ali 200 pessoas dentro de um curso, que obviamente não vai funcionar. E o nosso curso sempre teve ali uma alta avaliação com relação à qualidade. Isso você não é indiscutível. Então, Fórmula IR 614, nós vamos abrir no final da nossa 4ª aula. Aliás, o grupo de pré-inscrição está na descrição da aula também. Opa! O pessoal daqui da minha equipe ainda está falando o seguinte, ó. Estamos abrindo aqui um grupo de pré-inscrição para o Fórmula IR 614, que está onde mesmo, Patrick? Está na descrição aqui. Então, quem quiser ir para esse grupo de pré-inscrição, só clicar ali que você vai ter acesso e pode ser um dos primeiros a poder se inscrever e pegar todas as vantagens e bonificações para que você possa acessar o curso, porque os bônus não vão valer por durante todo o período em que o curso vai ser ofertado. Só os primeiros terão essas bonificações. Ok? E por fim, que é o nosso high ticket, só que nós não está aberto nesse momento, seria aquela mentoria. É o momento pelo qual eu estaria do lado daquela pessoa, não simplesmente dando uma aula, mas analisando, estabelecendo estratégia de advocacia, qual seria a melhor forma para que você possa alavancar ali a sua atividade. Principalmente você que às vezes começa, não sabe para onde o caminho seguir, eu estaria ali do seu lado, um a um, sempre direcionando o melhor caminho. Mas, no momento, a mentoria está aberta. Então, o que nós temos aqui? O pessoal que está falando que o link não está funcionando, pede para ficar tranquilo que a gente vai ajustar o link. Quando tiver ajustado, a gente avisa. Tá, pessoal, olha só. Minha equipe aqui já me falou que o clique, parece que o link não está funcionando. Então, vocês podem ficar tranquilo.
Vamos ajustar, quando tiver tudo certinho, a gente avisa. Ok, pode ficar tranquilo que a minha equipe vai ajustar esse link, tá? E vai ficar tudo certinho. Vai ficar antes de terminar essa aula? Vai, daqui a pouco. Então, daqui a pouco, antes de terminar essa aula, vai ficar tudo certinho aqui e eu aviso para vocês. Fique tranquilo, foca aqui no conteúdo e daqui a pouco você entra no link daí do nosso grupo de pré-inscrição, ok? Então, vamos avançar. E aí, nós temos aqui as suas conquistas ao longo desse evento, que eu quero mostrar para vocês qual é a sua evolução em cada encontro que nós vamos ter. Na aula 1, que é a nossa aula de hoje, o que você vai aprender? Descobrir o nicho inexplorado do direito tributário. Entender a importância de se tornar um especialista. Visualizar que é possível sim viver da sua advocacia. E confiança para iniciar em uma nova área do direito. Então pode ficar tranquilo, porque isso você vai aprender ainda hoje. Mas aí nós temos, na aula 2, que é de amanhã, o que você vai aprender? Que é extremamente importante. Entender os primeiros passos para iniciar o seu negócio jurídico. Ter uma visão empreendedora sobre sua advocacia. Entender o processo de captação de clientes, que isso eu digo para vocês, é uma das maiores dores que o advogado tem. Não saber como é que faz esse processo de captação. E amanhã eu vou falar para vocês. Então tá imperdível essa aula, ok? E aí nós temos entender de forma detalhada como funciona um funil de vendas. Que eu sempre digo, gente, advogado, não basta ele saber tão somente ter conhecimento jurídico. Ele tem que ter habilidades extrajurídicas. E essa habilidade a gente vai ter que desenvolver. Senão, não vende. Senão, você não consegue advogar. O que adianta você ser um especialista e não saber vender o teu produto? Como eu digo, não saber vender o teu peixe. Você tem que saber vender. E é essa aula de amanhã que eu vou ensinar aqui para vocês, tá? Na aula 3, nós temos aqui, na aula 2, nós temos como estruturar o script de sucesso, que é um script de vendas, que eu vou falar aqui para vocês. Conhecer as estratégias para tratar clientes, para ter clientes todas as semanas. Entender a importância de uma reunião 1 a 1, ou seja, uma reunião virtual. Como é que você vai se portar, como é que você vai direcionar aquela reunião para o fechamento do contrato. Isso aqui é extremamente importante. E já na aula 3, conhecer a lista de doenças que isentam o pagamento do imposto de renda. Tá? Vamos avançar. Nós temos também aprender a solicitar o pedido de isenção judicial. Então, na aula 3, inclusive, vou falar para vocês uma petição inicial, pedido administrativo. Onde é que você faz esse pedido administrativo? Aprender a solicitar, como eu coloquei aqui, ó, pedido de isenção administrativamente. Como elaborar uma inicial. Vou trazer, inclusive, o modelo de uma inicial para vocês. Vocês vão ter ali de presente o modelo de uma petição inicial, tá? Mas é isso só na aula 3. Entender quais informações deve constar no laudo médico do seu cliente, que é o documento mais importante que você tem. Então é o documento que você precisa se preocupar. Esse sim, se você tiver bem feito, tua vida tá tranquila dentro do campo das isenções, ok? E por fim, nós temos a nossa quarta aula, que é como precificar a sua hora de trabalho, como cobrar os honorários advocatícios, como se valorizar como advogado, como agregar valor antes do preço. Porque existe toda uma metodologia que eu vou mostrar para vocês como você faz a cobrança, qual é o momento que você lança o valor para cobrar os seus honorários advocatícios. Mas isso, como disse, na quarta aula. E é nessa quarta aula onde você vai ter a oportunidade de se tornar um especialista na isenção do imposto de renda. Justamente porque é nessa aula onde, a partir de então, nós vamos abrir as inscrições por fórmula IR614. Ok? Agora, se você já sabe de tudo isso que vai aprender ao longo desse evento, então faz o seguinte, pessoal, comenta aqui para mim. Eu estou comprometido. Não, melhor dizendo, estou comprometido. Hashtag estou comprometido. Coloca aqui para saber se vocês realmente estão comprometidos aí. Fala aí, pessoal. Vamos lá. Guardando aí por vocês, hein? Vamos lá. Gente,
Opa! Pessoal, agora tá vindo em peso. Estou comprometido, estou comprometido. Estou gostando de ver, hein? Gente, nessa véspera de feriado, todo mundo aqui, estou muito feliz, porque realmente demonstra que vocês estão efetivamente comprometidos. Não é qualquer um que vai estar aqui nesse horário, numa véspera de feriado. Então significa o seguinte, como eu sempre digo, todo esforço será recompensado. Se você está aqui, pode estar certo. Lá na frente, essa conta vai fechar. Então vamos lá. Olha só. Beleza, pessoal. Então vamos começar. Como você se posiciona no mercado? O primeiro ponto que nós vamos aqui analisar hoje. No mercado, temos advogados. Como é que a gente pode visualizar? No mercado temos advogados que são generalistas, CLT, advogados generalistas autônomos e advogados especialistas empreendedores. Podemos identificar esses 3 padrões de advogados, tá? Então, a primeira coisa que eu quero mostrar para vocês, o advogado generalista CLT. Olha só, esse advogado generalista, ele obviamente ganha um valor fixo, muitas vezes negociado ali com o seu empregador. E eu quero mostrar para vocês algo muito interessante. Olha só, eu fiz aqui uma pesquisa com relação a esse advogado generalista CLT, tá? Então, só para vocês terem uma ideia, eu quero mostrar para vocês essa pesquisa, que quanto é que ele ganha de valores médios, esse advogado. Veja aqui, olha, o advogado generalista no Rio de Janeiro, estou pegando o Rio, mas é um modelo que pode ser utilizado para vários estados também, tá? Ele ganha, o piso salarial dele na casa de R$ 5.700, tá? Então, tá até colocado aqui, ó, o cargo de advogado CLT trabalhando no Rio de Janeiro tem um perfil profissional médio de um trabalhador com 31 anos, formação superior em direito, obviamente, trabalha 40 horas por semana em empresas que atuam no segmento de serviços advocatícios. Essa pesquisa foi de janeiro desse ano, então é relativamente recente. Mas aí, olha só, o cara trabalha, ele ganha R$ 5.761,52 é a média por mês. Olha só, eu quero aqui fazer uma correlação com a minha faxineira daqui de casa. Só para vocês terem uma ideia com relação à hora trabalhada e ver se realmente vale a pena ou não. A minha faxineira aqui, ela inclusive até teve hoje, quinta-feira é o dia dela, ela ganha, eu pago ela R$ 220 para faxina. Então ela chega aqui em casa por volta das 8 da manhã e sai às 5 da tarde. Passa o dia inteiro aqui, tá? E ela tem 1 hora de almoço. O que acontece? Se a gente pegar 220 e dividir por 8 horas de trabalho, que é o que ela fica aqui, dá R$ 27,50 por hora trabalhada. Levando em consideração que a média do advogado do CLT é de R$ 28,34, que inclusive está até aqui no slide, se você olhar no cantinho, a hora trabalhada é R$ 28,34, cara, não é por nada não, mas você acha que vale a pena advogar dessa forma? Não desmerecendo a minha faxineira, que ela é excelente. Mas, cara, não dá. Você faz 5 anos de faculdade, tem um investimento, é uma atividade intelectual, muitas vezes você ainda faz uma pós-graduação mais 2 anos para ganhar quase a mesma coisa, se você falar em hora trabalhada do que uma faxineira, não vale a pena. Correto? Então, dessa forma, significa o seguinte, que a gente precisa evoluir. Mas vamos visualizar o seguinte, esse aqui é o advogado generalista seletista. Trabalha no escritório de advocacia e faz qualquer coisa, que a gente sabe que tem muito que é assim. Temos também a figura do advogado autônomo. Um advogado autônomo, em geral, ele ganha R$ 3.000 por mês. Que advogado trabalha sozinho ali, terminou a faculdade, começou a advogar. E aí eu coloquei que foi uma pesquisa pelo qual eu fiz no dia 14 de janeiro, mas é referente dados pela Glassdoor de 12 de dezembro de 2022. Então não é uma coisa totalmente distante, tá? Nesse caso, quando você fala em advogados generalistas autônomos, analisar aqui essa categoria de advogados se torna ainda mais triste. Por quê? Porque a maior parte
dos que saem da faculdade e acabam de obter ali a sua carteira da OAB se encaixam nesse perfil. O advogado muitas vezes não sabe nem por onde começar. Não sabe qual estratégia deve estabelecer e como atuar. Alguns advogados montam sala física, sozinho ou dividindo com algum amigo, e chama ali para dividir as despesas. E às vezes chamam isso aí de sociedade, que na prática a gente sabe que nem é. Na verdade, só faz dividir uma despesa ali de uma sala e cada um por si, Deus por todos. Verdade é que acontece isso. Não abre uma pessoa jurídica formalmente e começa a atuar como pessoas físicas. Outras vezes resolve, não por ter condições de montar uma sala física, atuar em casa mesmo. Acontece. E apenas divulgam para conhecidos que estão advogando. E aí uma pergunta que eu faço. Você faz o quê num caso como esse? Quando você vai advogar como autônomo, que área você pega? Qual é a sua especialidade? Muitas vezes, a ansiedade de poder pegar um cliente faz com que a gente pegue qualquer coisa. Seja o famoso generalista. Fala a verdade se não é assim. Eu já passei por essa situação. Então você pega muitas vezes consumidor, família, trabalho, previdenciário, civil e qualquer outra coisa que aparecer. Porque você vai chegar e dizer o seguinte, olha, eu sou um advogado versátil, que está fazendo inclusive pós-graduação e atua em várias frentes. Quando o cliente chega assim, não é assim que você fala, muitas vezes? Por quê? Você não quer perder ali cliente. Você precisa de dinheiro. Você precisa se manter. E essa é a solução que se apresenta naquele momento. Mas eu vou mostrar para vocês o que pode ser feito. E aí o que acontece? O problema é que nesse formato você não consegue valorizar sua advocacia. Deixa eu te contar uma história que aconteceu com um colega meu, que se formou comigo. E isso, já somos formados há muito tempo. Eu sou formado desde 2003. Melhor dizendo, eu sou formado em 2002 e aí peguei minha carteira em 2003, tá? Embora tenha acontecido isso, obviamente, há muitos anos, é uma história que se repete até hoje. O que acontece? Não vou falar o sobrenome, porque senão vai ficar chato. Até contei já em aulas passadas, sempre trago só o primeiro nome. Ele sabe que eu estou falando dele, mas não quero identificar pelo sobrenome, tá? É um amigo meu de faculdade chamado Jorge, tá? O Jorge, então, como eu disse, se formou em 2002 comigo e nós pegamos a carteira em 2003. Ele, ao pegar a carteira, sempre quis advogar. Então, com a ajuda dos seus pais, e olha que muitos nem têm essa ajuda, em 2004, ele conseguiu abrir uma sala simples, em Caxias, aqui no Rio de Janeiro, na Baixada Fluminense. Era até um escritório simples, mas como eu falo, todo arrumadinho, pois na época eu até fui visitar ele algumas vezes. Só que aí, quando eu cheguei lá, a primeira vez que eu fui visitar, eu até perguntei assim, você tem alguma atendente? Porque ele abriu a porta, encontrei só ele, e aí ele falou assim, não, eu faço tudo. Nesse primeiro momento, meu pai me ajudou a montar a estrutura física, mas eu faço tudo. E aí, como eu disse, ele montou até essa sala perto de uma agência do INSS para tentar captar clientes beneficiários. E aí, como eu disse, ele fazia então tudo, desde a captação, atendimento, elaboração de peças, aí ele pegava ali modelos copiados dali da internet, do Google, fazia a cobrança, gerenciamento da sala dele, da parte administrativa. E aí, o que acontece? Quando chegava um cliente lá com ele, geralmente de baixíssimo poder aquisitivo, o que aconteceria na maioria das vezes? Só queria saber se o advogado conseguiu o direito e o valor a ser cobrado. Ou seja, chegava lá o cliente e dizia o seguinte, olha, eu tenho um benefício que eu requeri no INSS, foi indeferido. Eu quero saber o seguinte, você faz isso judicialmente? E quanto é que você cobra? Jorge, então, para não perder cliente, e que já foi muito difícil fazer com que aquela pessoa entrasse no escritório, muitas vezes, para não perder o cliente, ele só cobrava no êxito. E às vezes diminuía até o seu percentual para poder fechar o contrato. Porque alguém ali cobrava 30%, só eu faço por 20%.
A ideia dele é que, que o cliente já saísse do escritório com a procuração, contrato de honorários advocatícios e declaração de hipossuficiência assinados. O problema é que recebia, na maioria desses casos, valores muito baixos, muito pequenos. Raramente tinha uma demanda com bom valor. E quando recebia uma boa valor, uma demanda excepcionalmente, era para pagar as dívidas que já tinha assumido referente a toda a sua atividade. Pois tudo mal dava, como eu sempre digo, para pagar as despesas dos escritórios. E o pior, Jorge, nessa época, não via perspectiva de melhora. Muitas vezes, chegava demanda que ele nunca tinha feito antes. Estou falando ali que ele abriu ali na área previdenciária, mas às vezes chegava lá uma pessoa e perguntava se ele fazia alguma outro tipo de demanda, sem ser na área previdenciária. E ele, para não perder o cliente, aceitava qualquer valor. E detalhe, e aceitava qualquer tipo de demanda. E essa que era a realidade dele, e tenho certeza que é a realidade de muitos que estão aqui. Agora, diz para mim, advogar assim não é muito frustrante? Não é? A gente não sente, às vezes, valorizados, que a advocacia está saturada, que nada funciona. E o pior, alguns chegam até mesmo a se acostumar com essa realidade e perde completamente a perspectiva de crescer na advocacia. Quantos e quantos que você conhece disseram o seguinte, ó, cansei da advocacia e mudou até de ramo. Mudou, foi fazer uma outra coisa, foi ser vendedor. Tem muitos advogados que hoje trabalham como Uber. Um dia desse eu fiquei assustado. Eu entrei no Uber, o cara começou a trocar uma ideia comigo, aí eu até percebi, nossa, ele tem um conhecimento aí, a forma como ele estava falando, e aí conversando, o cara me falou, olha, eu trabalhava, ele era CLT de um escritório grande aqui no Rio de Janeiro, o escritório demitiu ele na época da pandemia, depois ele não conseguiu nenhuma outra colocação, não resolveu advogar de forma autônoma e resolveu ser Uber. É triste, principalmente quando você vê uma pessoa que estudou tanto, batalhou tanto e não conseguiu uma colocação digna do que ele realmente queria. Não que trabalhar no Uber seria, mas você vê que é uma mudança completamente de perspectiva. É um sonho quebrado, um sonho não realizado. E aí eu te pergunto, dentro de todo esse contexto, qual foi o erro do Jorge? Qual foi o erro que o Jorge teve aqui? Gente, é ser um generalista. Fazer sua advocacia de forma autônoma, geral, ou seja, ser um generalista, esse foi o grande erro do Jorge. Tanto é que, só para concluir a história dele, porque no final, por incrível que pareça, nesse caso aqui, teve um final feliz. Ele viveu dessa forma, como generalista, de 2003 até 2015. Aliás, de 2004 até 2015. Ao longo desses 11 anos, Jorge sentia que só enxugava gelo, que não avançava. E aí, quando foi em 2016, então Jorge teve uma mudança de mentalidade, uma mudança de comportamento. Ele resolveu fazer diferente. Resolveu mudar toda ali a sua perspectiva da sua advocacia. Aí o que acontece? Na época, ele resolveu se dedicar apenas à advocacia criminal de pessoa jurídica. Olha a mudança dele. E posso dizer, hoje ele é uma outra pessoa. Conseguiu comprar um apartamento, tem um bom carro, consegue fazer pelo menos uma viagem internacional uma vez todo ano. E tem sua vida financeira equilibrada. Tudo isso por quê? Porque ele se tornou um advogado especialista. Ele conseguiu mudar sua perspectiva, deixou de aceitar qualquer coisa, de querer pegar qualquer demanda e partiu para uma especialização. Eu sei que a gente tem uma certa ansiedade em querer pegar tudo, mas a gente precisa se controlar. Ser calmo nessa hora, manter foco.
e disciplina para os seus objetivos, isso traz resultado. Advogados especialistas hoje, como eu sempre digo, conseguem se posicionar no mercado. Recebe mais e consegue fazer uma advocacia em escala. Enxergo a advocacia como uma empresa. E como tal objetivo, qual é o objetivo de qualquer empresa? É ganhar dinheiro. Então a gente tem que pensar o seguinte, se eu estou advogando, meu objetivo é ganhar dinheiro. Minha advocacia é uma empresa e eu tenho que tratar como tal. Gente, a gente não pode mais romantizar a advocacia. Ah, eu vou abrir uma sala e o cliente vai ali entrar. Isso não existe mais. Isso é na época, como eu digo, do meu avô. Como eu digo, você tem que deixar de ser um advogado doutor para ser um advogado empreendedor. Mas aí você me pergunta, Renê, se um advogado empreendedor é o caminho, e a maioria das pessoas sabem disso, como é que as pessoas não empreendem? Como é que as pessoas aqui não empreendem? E aí eu vou te responder. Por medo, por desconhecimento e principalmente por falta de disciplina, foco e ambição. Porque é o seguinte, hoje vivemos uma época em que as pessoas querem tudo pronto. A vida, infelizmente, não tem atalhos. A vida é um caminho de paralelepípedo. Só que você tem que saber qual é o caminho que você vai seguir. Porque no meio do caminho vai haver problemas. Você vai dar topadas, você vai cair. Mas você precisa se levantar. Isso é a vida de um empreendedor. Empreender dá trabalho. Mas também vou te dizer, dá reconhecimento. E principalmente, se você saber o caminho do empreendedorismo, focado na tua área, no teu nicho, isso vai te dar um retorno financeiro muito maior do que qualquer, inclusive, concurso público. Então vejo, empreender é saber assumir o risco, mas de forma calculada. Saber que você vai encontrar muitas pedras, como eu falei para vocês, você vai dar topada, vai ter problemas no caminho, você vai cair, mas tem que saber se levantar. E a arte de empreender é ter resiliência. Saber empreender com seus próprios erros é ultrapassar todas as dificuldades. Porque, como eu sempre digo, gente, problemas é para serem resolvidos. Se você chegar e dizer para mim que não sabe resolver um problema, então ele não é um problema, é uma fatalidade. Então vejo, daí que empreender é saber o que oferecer. No nosso caso, qual o serviço? Como resolver de forma mais eficiente e como ser bem remunerado. Para isso, precisamos estabelecer procedimentos internos eficientes. Procedimento de gestão, gestão financeira, relacionamento com o cliente, procedimento de vendas. Tudo deve ser, como eu sempre digo, 80% padronizado. A sua atividade tem que ter processos já padronizados. 20% que você ainda leva no feeling. Mas 80% já tem que estar tudo pronto, padronizado. Porque, afinal de contas, todo advogado empreendedor tem que analisar, pensar, decidir e pôr em prática seus princípios. Como eu sempre falo, gente, advogado vende o seu tempo. Se o nosso tempo ele é caro, e detalhe, tempo é a única coisa que você não consegue estocar. Tempo perdido não volta mais. Então, por esse motivo que é caro o nosso tempo. Você tem que ter essa consciência. Se você não tiver, você nunca vai ser um advogado de sucesso. Pensa nisso. Eu vendo meu tempo é caro, meu tempo não é estocado. Eu não tenho como poupar tempo. Então, por esse motivo, pense em como ganhar tempo. Não tem aquele tal ditado que tempo é dinheiro? É certíssimo. Pensa nisso, tá? E aí veja o seguinte. Conseguir entender o que a maioria das pessoas não fazem. O porquê que a maioria das pessoas não fazem. Você, então, está nesse momento no caminho certo. Nesse momento você está no caminho certo.
Agora, uma coisa eu tenho certeza. Se você chegou até aqui, é porque você está procurando realmente algo que quer te agregar. Algo que possa impulsionar a sua carreira e transformar a sua advocacia em algo extremamente produtivo e lucrativo. Você provavelmente deve estar cansado de soluções paliativas. Deve estar cansado de não ter o resultado esperado. E é por esse motivo que eu quero te apresentar uma solução. Algo que vai transformar sua visão na advocacia de forma prática, sem rodeios e sem enrolações. Quem me conhece sabe que eu sou bem objetivo com as palavras. Sem rodeios, talvez. Até porque antes de eu ser advogado, muita gente não sabe. Vou confessar um negócio aqui para vocês. Eu vim da área de exatas. Eu fiz física na UERJ. Então eu não tenho eu tenho então um pensamento bem cartesiano, ou seja, bem objetivo. Então eu sou reto com as palavras, eu não sou de fazer, como eu digo, curvas. Então já coloca aí de novo para eu saber se você acredita na sua advocacia. Coloca aí, estou comprometido, para eu saber se vocês estão acompanhando. Pessoal, fala aí. Se você realmente está comprometido. Caiu a internet, não? Ah, tá. Porque aqui parecia que tava meio girando. Tô falando aqui com o pessoal da técnica para saber e tô monitorando tudo, tá? Gente, e aí vamos lá, vamos continuar. Porque aqui a gente tem ainda muita coisa ainda para falar, tá? Então eu tenho aqui, eu quero te apresentar o nicho da isenção do imposto de renda. E os 7 motivos desse nicho para poder transformar a sua advocacia. O que vem a ser? Primeiro motivo, vai te trazer autoridade pela especialização, tá? Isso aqui é extremamente importante. Segundo, você consegue escalar facilmente com apenas um serviço jurídico. Terceiro, tecnicamente é muito simples. Você não precisa de contabilidade, só precisa dominar um artigo de lei, além de, na maioria das vezes, atuar no Juizado Especial Federal. Outro ponto importantíssimo, que eu realmente coloco isso como um dos mais tops. Não há necessidade de fazer audiência. Cara, cá entre nós, né? Fazer audiência é uma perda de vida. Pô, tu vai lá, juiz atrasa, e às vezes não serve para nada a audiência. Então, nesse nicho, audiência você não vai ter, tá? E outro também, você não precisa, como eu coloquei aqui, de contabilidade. Você não precisa fazer cálculos mirabolantes, cálculos simples que eu vou passar tudo isso aqui para vocês, ok? Quarto, sua mente será recalculada para se tornar um advogado empreendedor. Quinto motivo, são muitos clientes. Só para você ter uma ideia, você pode, dentro da perspectiva que eu vou passar aqui para vocês, conseguir clientes do Brasil inteiro, porque toda atividade hoje ela é online. O que antes a gente não conseguia, agora com a internet a gente pode fazer uma advocacia de alta escalabilidade. Temos aqui que você vai aprender a atuar no digital, criando seus próprios procedimentos internos. Eu vou mostrar aqui para vocês. Você conseguirá viver da sua advocacia. E agora que você já sabe da importância do nicho na sua carreira, deixa eu explicar tecnicamente sobre ele, tá? Agora, presta atenção, que nós vamos entrar no conteúdo técnico da isenção do imposto de renda. Pessoal, vamos lá. Vamos lá. Então aqui nós temos a isenção de aposentados, pensionistas e militares reformados, portadores de doenças ou deficiências. O que significa aqui toda essa estrutura que eu quero mostrar para vocês? Primeiro, identificando essas pessoas, você vai identificar quem é o seu cliente. Isso é saber ser um especialista. E como é que eu vou fazer? Na lei 7713 de 88. Essa lei, ela traz sobre as isenções do imposto de renda de pessoa física. No artigo 6º, inciso 14, ele traz para a gente o que interessa.
Então, nesse nicho, o que você precisa? Dominar basicamente esse dispositivo aqui. O artigo 6º, inciso 14 da Lei 7713 de 88. E veja o que ele diz aqui, o seguinte: ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas. E aí ele coloca os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidentes de serviços e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, entre outras. Vamos aqui, então, fazer análise desse dispositivo aqui. Primeira coisa, pessoal, quem é que tem direito a essa isenção? Primeiro, tem que ser aposentado, pensionista ou militar inativo. Embora que ele coloque, por exemplo, militar colocado na reserva, aliás, em reforma, existem decisões do STJ que alcançam qualquer tipo de militar, desde que esteja inativo. Então, nesse caso, significa, eu tenho que observar dois requisitos. Então, são dois requisitos que eu tenho que observar. Colocando aqui, vejo, o requisito de ser aposentado, pensionista ou reforma. E aqui é importante também a gente atentar o seguinte, que vamos imaginar que a pessoa ela é aposentada, porém, ela depois continue a trabalhar. É importante destacar que a isenção do imposto de renda só alcança os proventos advindos da aposentadoria, da pensão ou da própria reforma. Então, por exemplo, a pessoa tem dois rendimentos, da aposentadoria e ela depois resolveu trabalhar. Ou então, por exemplo, tem um imóvel, aluga para um terceiro, recebe aluguel. O valor do aluguel não é isento. Então, a gente tem que observar e identificar esse detalhe. Não há isenção. Porém, se eu falo com relação à aposentadoria, pensão ou o valor que o militar recebe sendo inativo, então esse sim tem isenção, tá? Então, qualquer outro valor não gera isenção dentro do que nós estamos aqui analisando. Então, olha só, achamos esse requisito. E na prática, como é que a gente vai provar? Carta da concessão, por exemplo, da aposentadoria. Você pode provar pela declaração do imposto de renda, pelo contra-cheque, ou seja, há vários documentos, quando você está atendendo o seu cliente, você pode solicitar para comprovar essa condição, tá? De ser aposentado, pensionista ou reforma. Muitas vezes ele é do regime geral, ou ele pode ser também do regime especial. Então, por exemplo, essa semana chegou para mim um militar aposentado, que teve problema de neoplasia maligna, ele teve, na verdade, câncer na próstata, essa pessoa, e é um bombeiro, obviamente militar, daqui do estado do Rio de Janeiro, tá? E aí eu vou dar início ao processo dele de isenção, de reconhecimento de isenção do imposto de renda. Então, olha só, primeira coisa, eu tenho que visualizar essa condição, que é simples. Isso aqui não gera muita discussão, é uma análise documental que você pode, inclusive se a pessoa for do regime geral, entrar, por exemplo, ali no meu INSS, pegar o extrato do meu INSS, tem ali a carta da concessão também, da aposentadoria, se ele for do regime geral, ou até pensionista advindo do regime geral. Então, é simples, não tem muita discussão. Na prática, onde é que nós vamos encontrar a discussão? Aqui no campo das doenças elencadas na Lei 7713 de 88. O que acontece, gente? Quando eu falo aqui, nós temos 17 doenças. Só que a interpretação, num primeiro momento, a interpretação do STJ leva em consideração que as doenças elencadas têm um rol taxativo. Até porque, de acordo com o artigo 111, inciso 2 do Código Tributário Nacional, toda norma que trata sobre isenção, ela deve ser interpretada literalmente. Interpretação literal significa uma interpretação restritiva, ao pé da letra da lei. Beleza. Acontece que nós temos mais de 1.500 CID. O que é CID? Código de Identificação Internacional das Doenças, tá? Que é um código
que se aplica no mundo inteiro, é um númerozinho que vai identificar várias doenças. Só que acontece, cada doença ela pode gerar um reflexo de uma outra. Por exemplo, a pessoa pode ser portadora de uma cegueira monocular, que é uma CID-X. Ela pode ser cegueira total, a CID é outra. Só que o que acontece? A lei ela fala portadora de cegueira. O STJ tem um entendimento de que a pessoa, mesmo sendo portadora de cegueira monocular, uma cegueira parcial, se enquadra nos limites estabelecidos em lei para a obtenção da isenção do imposto de renda. Então, tenho outras situações. Então, por exemplo, há um tempo atrás, eu peguei um cliente onde ele tinha síndrome de poliomielite. É uma doença degenerativa. Está na lei? Não. Mas o que acontece? Essa síndrome de poliomielite, ela gera uma paralisia irreversível dos órgãos da pessoa. Aí eu consigo o reconhecimento da isenção pela paralisia. Mas veja, no primeiro momento você vai com a pessoa e pergunta o seguinte: você tem o quê? Aí ela vai dizer: eu tenho síndrome de poliomielite. Se você olhar na lei, no primeiro momento não tem. Se você não é um especialista, você dispensa aquela pessoa. Mas se você for um pouco à frente, você vai dizer: mas peraí, quais são as consequências dessa doença? A consequência ela pode gerar uma das outras doenças que estão previstas na Lei 7713 de 88. Então, nesse caso, é extremamente importante você dominar o rol do artigo 6º, inciso 14, da Lei 7713 de 88. E tem um detalhe. Uma vez a pessoa portadora de uma das doenças ali elencadas, nesse dispositivo que eu acabei de mencionar, posição pacífica do STJ, a isenção, ela não é provisória. Tem muita gente que acha que a isenção, a pessoa só vai ter direito à isenção enquanto portadora daquela doença. Por exemplo, esse meu cliente mesmo que eu peguei essa semana, que é um militar aposentado, ele teve câncer da próstata, neoplasia maligna. Diagnosticado isso há 3 anos. Fez operação, fez quimio e hoje não tem mais nada. Aí eu pergunto, ainda dá para reconhecer a isenção do imposto de renda? Porque hoje, teoricamente, ele já está curado. Posso conseguir a isenção? Pode. Porque a partir do momento que a pessoa ela preenche os 2 requisitos, simultaneamente, em algum momento, gera para ela o direito à isenção de forma permanente. Muita gente não sabe disso. Acha que, não, já que a pessoa fez o tratamento, se curou, não tem mais direito mais à isenção. Só enquanto durante a doença. Nananina não. Posição do STJ, que uma vez a pessoa preenchendo os 2 requisitos, a isenção dela é para sempre. Ela não perde. Aí, qual é um detalhe importante? No âmbito administrativo, é muito comum, o órgão pagador cortar essa isenção. Mas aí você vai ter a possibilidade de requerer judicialmente, porque judicialmente é pacífico. Então aqui são esses requisitos, é a forma como eu vou encontrar o meu cliente. Então meu cliente quem é? É um aposentado, um pensionista ou um militar inativo que é portador de uma dessas doenças daqui, como eu coloquei para vocês do artigo 6º, inciso 14. E aí, quando eu estou com identifiquei esse meu cliente, o que eu vou pedir? Quais são os documentos que eu posso pedir para ele? Para poder ali desenvolver a minha atividade de advogado. Agora, entregando o meu serviço, entregando o que eu ofereci para ele. Então, ali nós temos documentos padrão, que vem assim, RG, CPF ou carteira de motorista, comprovante de residência, obviamente dos 3 últimos meses, declaração do imposto de renda dos últimos 5 anos, são aqui documentos importantes, como eu mencionei para vocês, carta da concessão da aposentadoria, indicando o número do benefício. Caso o cliente não tenha, você pode pegar lá no meu INSS, pega ali
o login e senha dele, pede para ele te fornecer, ou se ele não te entregar, pede para ele fornecer. Ah, não é cadastrado? Faz o cadastro dele, ué. Coisa simples. Você entra lá, meu INSS, e consegue pegar essa carta da concessão. Super tranquilo, tá? Laudos médicos, que esse é o documento mais importante, que atesta a doença, indicando a CID, que é o Código Internacional de Doenças, que eu mencionei para vocês. E detalhe, é muito importante que o laudo médico conste, como eu coloquei aqui, data do início, e que pode, inclusive, esse laudo, gente, não precisa ser o laudo feito por uma perícia médica. Ah, mas aí o INSS diz que quer fazer uma perícia. Não, você pode ter um laudo médico feito pelo médico particular do teu cliente. Então, muitas vezes, quando eu tenho um cliente que diz, ah, doutor, meu laudo é antigo, tá? Então, pega um laudo atualizado, faz o seguinte, quando você for lá com o seu médico, pede para ele colocar, são essas informações que eu sempre instruo meu cliente. A CID, que é o Código Internacional, o nome, obviamente, da doença, quando a pessoa foi acometida daquela doença. Porque quando ele data o início da doença, isso para mim é extremamente importante. Porque vai determinar o momento pelo qual eu vou poder repetir o indébito, recuperar o valor, porque dali em diante, qualquer pagamento do imposto de renda é considerado de forma indevida. Então, com isso, me possibilita recuperar o indébito e está intimamente vinculado essa repetição do indébito ao meu honorário, aos meus honorários. Porque eu ganho percentual em cima do benefício econômico daquele meu cliente. Além disso, para complementar o laudo médico, eu peço exames, receitas, medicamentos, qualquer outro documento que possa ajudar ali a provar o diagnóstico daquela doença. Então aqui é muito importante eu fazer essa análise documental. Uma vez reunido todos esses documentos, aí sim, depois eu estou apto a ajuizar uma ação de reconhecimento de isenção do imposto de renda. E detalhe, como eu mencionei aqui para vocês, vou até colocar aqui súmulas do STJ que eu estou trazendo, mas eu já até comentei um pouco antes, que é o seguinte, vem aqui a súmula 598 do STJ, que ele diz, olha, é desnecessária a apresentação do laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova. Então, olha só, muitas ações quando eu entro, para você ter uma ideia, a velocidade, eu tive uma que eu entrei, eu ajuizei, final de outubro, sentença transitada em julgado, início de dezembro, início de fevereiro desse ano. De outubro, ajuizei, a sentença transitada em julgado ocorreu no início de fevereiro. E por que tão rápido ocorreu? Pelo seguinte motivo. Eu ajuizei, veio, a União fez a contestação, o juiz entendeu que, como o laudo estava muito bem feito, ele não pediu perícia. Ele pode pedir perícia, inclusive em juizado, tá? Em juizado especial federal, cabe prova pericial. Mas nesse caso ele dispensou, aplicou a súmula 598 e julgou procedente o meu pedido na integralidade. O que acontece? Gente, quando ele julga procedente o pedido, ele vai julgar baseado num laudo feito por um técnico. Na prática, é quase uma decisão vinculada. Porque, na prática, nenhum juiz julga contra o que está ali no laudo. Porque, olha só, é um médico pelo qual ele vai colocar ali, é um especialista, vai dizer, olha, a pessoa é diagnosticada com essa doença. O juiz é da área do direito, como eu. Eu não tenho como questionar um laudo médico. O que pode acontecer muitas vezes é o seguinte, é feito o laudo, mas o laudo está um pouco confuso, ele não conseguiu entender, e aí ele pede perícia médica. Fora isso, na prática, os juízes estão julgando direto em cima do laudo particular. E aí isso significa que se você tiver um laudo médico particular bem feito, vai direto para a sentença. E detalhe, a União ela sabe que num caso como esse ela não vai ter como modificar. O que acontece? Ela renuncia o direito de recurso. Juizado Especial Federal. Cara, a maioria hoje das decisões de procedência, a União ela não recorre. Por isso que é rápido. Então não vai nem para a fase recursal.
E como eu também já mencionei para vocês, o outro entendimento aqui do STJ, que é a súmula 627, que eu quero mostrar aqui para vocês, que diz o seguinte, ó, o contribuinte faz jus à concessão ou à manutenção da isenção do imposto de renda, não lhe exigindo a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença, nem da recidiva da enfermidade. O que significa isso? Gente, uma vez a pessoa portadora de uma doença, ela pode ter feito tratamento, pode ter, aparentemente está curada, mas ainda assim tem direito à manutenção. Posição pacífica do STJ. Isso aqui abre um leque enorme para a gente, para a quantidade de clientes pelos quais nós podemos alcançar. Então isso aqui que eu mencionei para vocês, gente, é a forma pelo qual você vai identificar, como eu disse, é o tesouro que nós temos do nicho da isenção do imposto de renda. É o tesouro oculto. Por que eu digo que é oculto? Quantos de vocês já conseguiram analisar esse nicho dessa forma como eu estou mostrando para vocês? Tu já parou para pensar o quanto de dinheiro dá para ganhar aqui trabalhando dessa forma? Aí você fala, ah, Renê, você está aqui falando em ganhar dinheiro, por que você não está atuando direto? E quem disse que eu não atuo? Quem disse que eu não tenho um advogado especializado nisso aqui? Não tenho escritório especializado na isenção? É que, na verdade, gente, é o seguinte. O mercado é tão amplo, tão grande, que outros advogados, inclusive que eu ensino, eu não vejo como concorrente. Eu vejo como parceiro porque eu não dou conta de tudo. É muita gente. Pensa que você está advogando para o Brasil inteiro. Quantos e quantos aposentados, pensionistas e militares inativos existem no Brasil que sejam portadores de doença? A quantidade é tão grande, tão absurda, que eu sozinho não dou conta. Então, o nicho que revolucionou a minha advocacia, se não todos, vou dizer para vocês, a maioria nem sabe que eu fui advogado tributarista. Mas minha revolução como advogado aconteceu quando eu prestei atenção no nicho dessa isenção. É que acontece o seguinte, eu me formei em 2003, junto com o Jorge, só que eu sempre direcionei minha área para o lado do tributário. Mas eu mesmo, vou ser sincero, nesse nicho, eu não vi lá no início como um nicho. Eu vi como mais um serviço, como você já deve ter visto. Mas aí em 2020, com a pandemia, vou contar aqui uma história para vocês. Meu escritório físico ficou completamente sem cliente. Eu atuava muito com pessoa jurídica. Pois até então, 80% da minha prospecção antes da pandemia era offline. E aí, com a pandemia, eu me vi numa situação extremamente difícil. Pois do dia para a noite, eu tive uma redução de exatos 80% da média dos meus clientes fechando mensalmente. Só que eu tinha que manter minha estrutura física, que não era barata. Com isso, eu percebi que só tinha capital de giro para aguentar mais de 12 meses. E se as coisas não melhorassem dali para frente, eu ia completamente falir. Aí o que acontece? Com a pandemia, como eu falo, a minha vida só piorava. Parecia aquele filme do Mad Max, Final dos Tempos. Alguém já assistiu aí? Do Mad Max? Não do novo, que era bem fraquinho, mas tô falando daquele antigo, raiz. Mel Gibson. Lembra? Então, o meu desespero bateu, cara. Bateu completamente. Porque eu tinha empregados que precisavam do emprego. Algo tinha que fazer de forma diferente. Algo precisava ser mudado. E aí foi quando eu percebi que meus procedimentos internos deveriam ser modificados. E aí foi quando eu olhei e percebi o seguinte, cara, eu consigo escalar nesse nicho aqui. Vou fazer um teste. Vou ver com o que vai dar. Aplicando, direcionando um serviço específico para o campo das isenções do imposto de renda. Foi aí, então, que, sinceramente, resolvi mudar tudo. Para você ter uma ideia, entreguei minha sala, que era relativamente grande, e aluguei uma outra menor. E aí eu comecei a trabalhar com escala de funcionários, que significa o seguinte,
Eles não vão todos vão todos os dias. Porque lá no meu escritório, hoje, a gente faz sistema híbrido. Tem dias que eles vão para lá, tem dias que trabalham de casa no regime home office. Diminui, então, como eu fiz, a quantidade de serviços ofertados e apostei de forma maciça no mercado digital. Até porque na pandemia todo mundo foi para o digital, ninguém poderia ter contato. E para minha surpresa, só para você ter uma ideia, em 2 meses, consegui ter um fluxo de clientes maior do que antes da pandemia. Me assustei, que eu não imaginava. E aí o que acontece? Me possibilitou ter novamente, como eu falo, um fluxo constante de clientes. Pois eu aprendi como ter todos os dias clientes entrando em contato comigo, detalhe, de forma automática. Cara, foi uma coisa que realmente me assustou. E aí eu vi e disse, cara, isso aqui realmente dá demanda. Isso aqui vai dar bom. E aí foi quando eu realmente resolvi me especializar no campo da isenção. Na verdade, eu sou, como eu disse, advogado tributarista desde 2003. Tenho mestrado, fiz doutorado, tudo no campo do tributário, mas nunca tinha visto a isenção do imposto de renda como um mercado. E aí comecei a trabalhar só com a isenção do imposto de renda, de forma maciça. Tanto é que hoje, se falar no campo da isenção de imposto de renda, o que vocês vão se lembrar? Provavelmente, vocês só vão ver eu falando sobre isenção. Para você ver o quanto esse mercado ainda é inexplorado. E o melhor de tudo, conseguir viver da minha advocacia. Um desafio que hoje é para muitos. Gente, olha só. Deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. Se lembra quando eu falei com relação ao certificado? Que seriam 4 números que eu ia dar de 2 dígitos? O de hoje é o número 19. Anota aí. Amanhã vou te falar mais outro número de 2 dígitos. E aí, quando chegar na última aula, você vai formar como se fosse um código para poder ter ali o seu certificado. Até porque isso aqui não deixa de ser um evento jurídico, tá? Vamos lá. E aí nós temos aqui o seguinte, gente. Mas para você também que possa ter esse resultado, não basta apenas entender a base teórica da isenção. Como eu sempre falo, você precisa mudar sua forma de pensar, agir e viver. Você precisa querer mudar o seu mindset. Não basta apenas querer empreender. Você precisa conhecer as dificuldades e estar pronto para lidar com elas. Dessa forma, como qualquer outro empreendedor, você também vai encontrar pedras no seu caminho. Como eu sempre já falei para vocês, cair, levantar e seguir. Uma coisa que eu quero te deixar bem claro. A jornada não será fácil. Se fosse fácil, muita gente conseguiria. Mas eu estou aqui para te ajudar. Eu estou aqui para ser o seu mentor. Então, eu não quero que você cometa os mesmos erros que eu cometi. Tu acha que eu estou aqui? Eu sou hoje um resultado, inclusive, de vários erros. Exatamente. O que o Jorge cometeu. Eu também cometi erros. Mas para frente eu vou falar para vocês também sobre meus erros. Que a gente não fala só sobre glórias. Também eu falo sobre derrotas. Até a 4ª aula vocês vão ver a minha história aqui, que não foi uma coisa simples. Tá? Eu quero que você, então, gente, comece do jeito certo. À frente de 90% dos advogados que ainda não enxergaram a grande oportunidade da isenção do imposto de renda. Então, gente, faz o seguinte. Se você chegou até aqui, coloca aqui para mim, advogado de sucesso. Vamos ver aí. Gente, coloca aí, advogado de sucesso, se você chegou até aqui, tá? Quero ver realmente se você tá aqui junto comigo. Gente, olha só. Vamos lá. Quais foram as suas conquistas de hoje? O que você aprendeu hoje? Você descobriu o nicho inexplorado do direito tributário, como eu cheguei para vocês. Você entendeu a importância de se tornar um especialista. Visualizou que é possível sim viver da advocacia. E
confiar em uma nova área do direito. Tudo isso aqui que eu mostrei para vocês. Gente, como já dizia Mark Twain, um escritor americano, que é uma frase que eu acho muito impactante. O primeiro passo rumo ao sucesso é dado quando você se recusa a ser um refém do ambiente que se encontra. Então, nesse caso, presta atenção nessa frase. Eu acho ela muito impactante. Olha só. Sorteio da nossa bolsa. De lá, do Fórmula IR614. Tá? Gente, vamos lá. Como é que vai ser esse aqui sorteio? Como é que vai ser aí, Patrick? Fala aí pra mim.